Olá, meus amigos, espero que vocês estejam me vendo nesse novo canal. É uma graça muito grande poder estar com todos vocês aqui nesse momento, amigos que passaram do Facebook para o YouTube, para que nós possamos criar uma nova possibilidade na continuidade dos trabalhos que nós estamos fazendo nesse estudo da Palavra de Deus. É uma graça muito grande. Sejam muito bem-vindos aqui à minha residência. Fico muito feliz de estar com vocês essa noite. Como vocês sabem, hoje nós fizemos nossa peregrinação à Aparecida, ao Santuário da Aparecida. Foi uma graça muito grande. Celebrei lá, né, ao meu dia e já voltei rapidinho porque tinha esse compromisso aqui com vocês, né? Poder fazer com que a gente pudesse estar todos juntos nesse estudo da Palavra de Deus, nessa comunicação direta, né, entre a minha pessoa e a pessoa de todos vocês que estão aí do outro lado, né, e a gente aproveitar bastante a graça de Deus através da leitura da Palavra do Senhor. E nós estamos inaugurando agora esse novo canal, né, no canal Dom Gregório Paixão SB, através de um livro que muita gente acha um pouco assim estranho, algumas pessoas acham que é um livro que tem muitos segredos, um livro que revela os últimos tempos, que foi preparado exatamente para que a gente tivesse medo. Olha, nós vamos quebrar todas essas barreiras. Vocês vão ficar verdadeiramente admirados depois que nós lemos o livro do Apocalipse. Nós vamos encontrar tantas coisas bonitas, tantas coisas maravilhosas, que vocês vão ficar verdadeiramente admirados, né, com aquilo que nós vamos aprender do livro do Apocalipse. Quero lembrar que eu estou sozinho aqui, porque na técnica está aqui o Rogério ao meu lado, né? Está em outra sala aqui, trabalhando para que essa transmissão seja feita. Estamos ainda batalhando bastante, porque é muita coisa, mas muita gente vai participar. Assim. Rogério está aí, olha lá. Estamos juntos, né, Rogério? Sim, é verdade, Dom Gregório. Então, vamos trabalhar bastante esse livro do Apocalipse com o nosso Rogério. Então, primeira coisa, peço que você pegue sua Bíblia, vamos começar já, não é? Também quero nesse início, levar a Deus uma prece, pedindo, nesse dia tão especial, por todos os padres da Diocese, quem nos acompanhou hoje na missa, que foi transmitida pela TV Aparecida, sabe que todo o clero estava lá em Aparecida, depois nós todos voltamos, né, outra vez aqui para Petrópolis e para cidades diocesanas, mas eu quero fazer uma oração pelo nosso clero, fazer uma oração por você, e hoje, de um modo especial, pelo menos a pessoa que me pediu uma oração especial foi a nossa querida Júlia, né, que é do Alto da Serra, né, filha de Jaqueline e de Márcio, né? Ela hoje está completando mais um ano de vida. É bem jovenzinha, não é? Está completando mais um ano de vida, está fazendo biomedicina na Universidade Católica de Petrópolis, né? Uma aluna excelente, e eu sempre brinco, eu a chamo de Rapunzel, porque ela mora num lugar especial da casa, que ela fica lá em cima. Então, eu chamo assim de Rapunzel, né? Uma pessoa muito querida, toda a família. Parabéns, Júlia, que Deus a abençoe, felicidades completas para você, né? E que Deus a ilumine cada vez mais para que você continue sendo, né, essa pessoa maravilhosa que né? E essa filha que tanto orgulho traz para os seus pais. Então, fica aqui os meus cumprimentos logo de início. Minhas orações pelos doentes, fiz questão de citar alguns mais graves lá durante a missa de Aparecida, mas por você e, de um modo especial, rezando pela superação do coronavírus. Então, vamos iniciar, se vocês me permitem, se você não souber essa oração, não tem importância, mas reze comigo, que é pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine para que nós tenhamos a compreensão de sua palavra. E eu gostaria de contar com você nesse momento, através da oração que farei nesse instante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis
com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Amor Divino, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então vamos iniciar o nosso estudo agora sobre o livro do Apocalipse. Então, eu gostaria de começar, né, o estudo do livro, como te falei, pega a sua Bíblia, mostrando, né, logo ali, a partir do versículo 1, né, o nome do livro, né, que é Apocalipse, mas vamos ver através do nome da língua portuguesa, ok? Pois bem, o versículo 1 do livro do Apocalipse nos diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo. Revelação. A palavra revelação, na língua grega, significa, se nós passarmos o português para o grego, vai ser apocalipse. Portanto, a palavra Apocalipse, livros do Apocalipse, significa livro da revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo. É bem interessante perceber que algumas pessoas dizem o seguinte: o livro do Apocalipse é um livro misterioso, é um livro que vai falar sobre o final do tempo, como é que vai ser, se vai ser enxofre, se vai ser água, se a gente vai queimar no fogo, se a gente vai se afogar, se a gente vai para o céu, se a gente vai para o inferno, né? Os cavalos lá, as doenças, aquelas coisas todas, né? Agora, é estranho que o nome do livro seja Revelação. Imagine, revelação. A palavra Apocalipse do grego, que é revelação na língua portuguesa, se eu pegar a palavra Apocalipse, significa tirar o véu, revelar, tornar claro. Como é que o livro é obscuro se o próprio nome do livro é revelação? Significa dizer que existe alguma coisa que alguém quer dizer para nós. Olha que bonito. Significa dizer que alguém deseja tirar a cortina, tirar o pano de diante de nós para que nós compreendamos todas as coisas. Então, primeira coisa, o livro do Apocalipse não é um livro para causar medo. O livro do Apocalipse é um livro para alegrar, mostrar a vida da igreja, nas suas dificuldades, como também nas suas alegrias. Mostrar o projeto de Deus para todas as igrejas, para todas as comunidades. E, ao mesmo tempo, mostrar que existem pessoas que não desejam que o projeto de Deus se complete na vida do mundo. Essa é a realidade que nós temos através do estudo do livro do Apocalipse. Então, primeira coisa. Então, agora, claro que a linguagem chamada apocalíptica, né, é um estilo de se escrever, é uma linguagem profundamente simbólica. Ora, você que está nos assistindo, certamente outras pessoas estão começando a entrar aí, não é, para participar conosco, eu quero dizer para você, eu vou utilizar um exemplo da língua portuguesa para mostrar como essa linguagem é utilizada. A linguagem apocalíptica, ela é muito utilizada pelos escritores no momento em que você não pode falar abertamente das coisas, né? Vocês vejam que muitas vezes os casais, né, quem é casado sabe disso, né? Marido e mulher têm linguagens, têm palavrinhas, têm frasezinhas que só os dois compreendem. Isso é uma linguagem, entre aspas, apocalíptica. Quem está no lado vai saber o que significa. Quem está, aliás, a pessoa que está ao lado, né, a esposa, no caso, né, do diálogo entre esposo e esposa, a outra parte vai saber. Porém, né, aquela pessoa que não conhece, né, vai ficar assim meio voando, porque não entendeu a linguagem. Vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui, só para dar um exemplo, né? No Brasil, pegando uma música bem interessante da língua portuguesa. Vou pegar duas músicas que vai ficar bem mais fácil para a gente trabalhar. Uma de Roberto Carlos e a outra de Chico Buarque de Holanda. Bom, eu espero que todos vocês conheçam Roberto Carlos e Chico Buarque de Holanda, né? Pessoal geralmente que tem um pouquinho mais de idade como eu, estou com 55, então sabe bem quem são esses cantores, né? Mas vamos lá. Olha, tem uma música de Roberto Carlos que ela tem uma linguagem, digamos assim, subliminar, como a gente fala. Não é apocalíptica, mas é subliminar. Somente quem entende e está no círculo vai saber o que está acontecendo. O que é que vai acontecer nessa música?
Vejam só, eu vou dizer o texto para depois revelar para vocês o que o texto diz. Olha, é o seguinte, um dia a areia branca teus pés irão tocar, e vai molhar seus cabelos a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir para ver você chegar, e ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Aí vem, debaixo dos caracóis dos teus cabelos, uma história para contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos teus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Bom, é uma linda canção, não tenham dúvida, não é? A letra é bonita, não é? A música também é bonita, né? Um dia areia branca, teus pés irão tocar, e vai molhar seus cabelos, a água azul do mar, né? E lá no refrão, debaixo dos caracóis dos teus cabelos, uma história para contar de um mundo tão distante, ok? Então, pois bem, a música já é bem conhecida. Agora, vamos ver o significado dessa música, não é? Então, quando o Roberto Carlos cantou essa música, todo mundo disse, Roberto Carlos está falando de um grande amor, de uma mulher que tinha um cabelo bonito, assim por diante. Não. Por incrível que pareça, sabe de quem é que ele estava falando? De Caetano Veloso. Olha só, ele está falando de um homem, não é? Mas por que ele utilizou uma linguagem, uma música dessa tão feminina, utilizada em homenagem a um homem? O motivo é o seguinte: Caetano Veloso havia se exilado lá na Inglaterra, lá em Londres, estava morando lá e não podia voltar para o Brasil por causa daquele período que nós chamamos tradicionalmente de ditadura militar, o regime militar aqui no Brasil, né? Aí não é um caso, não tem nada a ver aí, é só um exemplo. Então, Roberto Carlos não podia fazer uma música em homenagem ao amigo cantor que estava longe. Fez, portanto, essa música em homenagem a Caetano Veloso, e quando você lê a letra, você vai entender perfeitamente o que ela quer dizer. Veja que a linguagem é subliminar. A mesma coisa vai acontecer no Apocalipse. Deixa eu interpretar para vocês. Veja só. Um dia, a areia branca, seus pés irão tocar. Ou seja, Caetano Veloso iria voltar para o Brasil e os seus pés iam tocar as areias brancas da Bahia, né? E vai molhar seus cabelos a água azul do mar, ou seja, ia molhar o cabelo ali, que é o cabelo grande, ele tinha antigamente cabelão, né? Vai molhar os seus cabelos, a água azul do mar, de onde? Lá de Itapuã, lá de Salvador, né? Janelas e portas vão se abrir para ver você chegar, porque era um cantor muito conhecido, todo mundo ia abrir as janelas para dizer, ele voltou para a nossa pátria, né? É um filho que está longe e está voltando, né? E ao se sentir em casa, você agora, porque o lugar onde ele morava, que era Londres, era um lugar maravilhoso, mas não era a casa dele. Mas ao voltar para casa, que era o Brasil, ele sorrindo de alegria, sorrindo, ele ia chorar de emoção. Aí vem agora o refrão. Debaixo dos caracóis dos teus cabelos, ou seja, debaixo dos caracóis, aquele cabelo grande do cantor, uma história para contar de um mundo tão distante. Porque todo mundo ia perguntar, como era lá em Londres? Você se deu bem falando inglês? Né? Esse tipo de coisa. Então, veja que bonito, né? Então, debaixo dos caracóis dos teus cabelos, repete aí o refrão, né? Um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Ou seja, o tempo todo ele sonhando, poxa, que bom, eu cheguei na minha pátria. E aí, a música vai adiante. Eu não vou interpretar toda a música, porque não teríamos tempo para isso. O negócio é Sagrada Escritura, né? Mas tem uma outra música também que eu gosto muito, que ela também é subliminar. Eu vou dizer para vocês, tudo isso é por causa do Apocalipse, minha gente. Segura aí, né? Então, veja só. É a música de Chico Buarque de Holanda, própria da década de 70. Como era essa música? Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Aí você vai dizer, sim, mas isso aí é a palavra que Jesus disse, né? Quando estava lá no Getsêmani, sofrendo, porque ia ser martirizado, ia ser colocado na cruz. Mas não. Vou tentar continuar com a letra, né? Veja só, diz o seguinte: como um bebê desta bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta,
Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra. Não precisa dizer nada, né? Entendeu, né? Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. A música vocês conhecem, né? Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Uma interpretação. Então, naquele momento em que ninguém podia se expressar, as músicas não podiam ser feitas livremente, porque tinha uma censura muito forte, então, naquele instante, eles começam a utilizar uma linguagem subliminar para falar do que eles queriam falar. Então, está se falando o seguinte, Pai, né, que é uma oração, na verdade, afasta de mim esse cálice, que eu quero o cálice, a situação que estava se vivendo, né? De vinho tinto de sangue. Não era uma referência ao sacrifício de Cristo, mas porque pessoas estavam sendo mortas, né? Dos dois lados, sabe? Não vou entrar em questões históricas, porque, né? Então, a primeira coisa é essa. Aí diz o seguinte, como beber desta bebida amarga? Como aguentar essa situação, né? Tragar a dor e engolir a labuta, ou seja, a gente trabalha tanto e acaba sofrendo. Mesmo calada a boca, resta o peito. Por quê? Porque as pessoas que têm a boca calada eram obrigadas a se calar. A música diz cale-se, certo? No sentido de ficar calado, era obrigado a ficar calado, né? Mas o quê? Mas o peito, né, tinha coragem de falar sobre o que se desejava, né? De que me vale ser filho da santa, né? Ou seja, da minha mãe, melhor seria ser filho da outra. Ou seja, é um xingamento aqui subliminar também falando para dizer, ou seja, me xingue, mas me deixe livre, né? Outra realidade menos morta, porque as pessoas estavam morrendo, né? E, finalmente, tanta mentira, tanta força bruta, porque as pessoas estavam sendo acuadas. Pois bem, eu não estou aqui, por favor, eu estou dizendo aqui já de início, não estou falando nada contra ninguém, nem a favor de ninguém, por favor, vocês me conhecem, né? Eu sou muito respeitoso e tudo mais. Quando é para falar de história, eu falo da história, né? Quando é para falar de teologia, estou aqui na teologia, certo? Estou apenas aproveitando uma música. Então, veja que quando alguém ouvia, eu cantei essa música quando era jovem, muitas vezes, eu nunca imaginei que era uma coisa subliminar, uma mensagem que estava por trás. Então, o que aconteceu aqui? Agora eu tirei o véu para vocês. Talvez alguém não conhecesse. Eu tirei o véu. Na hora que eu tirei o véu, você, era isso? Eu nunca pensei nisso. Não é assim que a gente diz? A mesma coisa, o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem uma linguagem subliminar, ou seja, uma linguagem que nem todo mundo conhecia. E é interessante a gente perceber no livro do Apocalipse que o próprio livro diz que a gente tem que entender. Então, por exemplo, se eu pego o capítulo 13, por favor, o capítulo 13, versículo 18, né? 13, 18, vai nos dizer o seguinte, olha que interessante, para que a gente tenha aqui, olha. Aqui é preciso discernimento, ou seja, é preciso entender. Quem é inteligente, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Seu número é 666. 666, o que significa isso, afinal de contas? A gente já sabe, né? O número da besta, né? Do diabo, assim. 666. É estranho, eu nunca vi falar em 666. O que significa isso? Eu, você, se nós não conhecêssemos a Bíblia, nós não saberíamos. Mas aquele povo que estava lá no século I, no final do século I, quando João vai escrever, com o auxílio de várias pessoas, esse livro, eles sabiam perfeitamente do que estavam falando, certo? E depois eu vou dizer, vou revelar para vocês. E todos os números aqui do livro do Apocalipse, eles têm um significado que vocês vão aprender, chamado gematria, porque na hora em que vocês aprenderem esses livros, esses números, melhor dizendo, vocês vão poder ler o Apocalipse com maior tranquilidade, não apenas o Apocalipse, mas o Antigo Testamento, como também vocês vão aprender e entender o significado daquilo que Jesus, quando fala de alguns números, porque os números na Bíblia não são por acaso, faz parte de uma linguagem própria de um povo, e a gente tem que entender, ok? Então, estão entendendo até aqui? Vamos adiante, que temos muita coisa bonita para a gente lançar aqui para vocês.
Bom, quem foi o autor desse livro? Deixa eu botar aqui meu livrinho aqui. Quem foi o autor desse livro? Quem escreveu o livro do Apocalipse, tradicionalmente, foi o apóstolo João. Em que período? Entre o ano 90, 95 da nossa era. Veja que é já o finalzinho ali, né? Da primeira geração do cristianismo. João já está bem velhinho. Lembre-se que João foi um discípulo de Jesus que tinha pouquíssima idade, né? Quando ele veio para entre os discípulos de Jesus. João, ele vai viver muito, e ele, ao redor de João, havia uma comunidade, né, teólogos, que já estava refletindo sobre toda a vida de Jesus, sobre toda a história de Jesus. Então, é João, auxiliado por essas pessoas que vão ajudá-lo na redação, que vão compor esse livro do Apocalipse. Em que período nós estamos vivendo aqui? É um período, depois eu vou dar o nome dos imperadores todos, é um período de perseguição, um período de perseguição e de morte. Ninguém podia falar abertamente, porque se falasse, morreria. E João queria dar um ensinamento para aquela comunidade. Ele usa toda uma linguagem simbólica própria da tradição judaica, própria também do mundo dos gregos, porque ele vai escrever isso na ilha de Patmos, que era um antigo presídio, né, lá da Grécia, né? Então, a ilha de Patmos, e dali ele vai escrever. Então, localização do livro, Ilha de Patmos. Depois fazer a ruição, viu? Para vocês. Ilha de Patmos. Ano, mais ou menos entre 90 e 95. Veja que é o último livro que vai ser escrito na Bíblia. E, por acaso, é também o último aqui na ordem, é o último livro da Bíblia, né? Se pegar sua Bíblia, está lá no final, bem no finalzinho. A linguagem apocalíptica, né? Uma linguagem subliminar, uma linguagem que quem conhecia os números, quem conhecia a linguagem, era facílimo. Porém, quem não conhecia, ia ficar, né, meio complicado. É como hoje em dia, digamos, eu estou ao lado de uma pessoa, um menino jovem, uma menina jovem, ela diz assim, poxa, estou bolado, né? Um estrangeiro que é bolado, não sabe, mas quem está ao lado sabe. Então, a linguagem vai ser aqui apresentada de uma forma muito bela. Então, vamos aproveitar bastante, porque temos muito o que aprender com o livro do Apocalipse. É bom lembrar também para vocês, né, que o texto bíblico do livro do Apocalipse, né, não é totalmente original essa linguagem. Esse gênero literário, como nós costumamos fazer, né, que utiliza símbolos, uma linguagem, né, profundamente simbólica. Na língua portuguesa, nós tivemos, por exemplo, o período chamado simbolista, né? Cruz de Souza e tantos outros escritores, se eu não estou enganado aqui, porque, né, eu estudei há 30 anos atrás. Então, tantos escritores, eles, aliás, há 40 anos atrás, meu Deus, o tempo passa rápido, né? Então, a gente aprendeu o arcadismo, o período barroco, né? A gente aprendeu a literatura contemporânea, né? Literatura moderna e também o simbolismo. Então, tinha uma linguagem que você precisava entender profundamente o que ela queria dizer, não é? Que, aliás, aparece também no nosso hino nacional. Então, olha, vamos ver que esses textos eles vão aparecer também muito no Antigo Testamento. Se eu pego, por exemplo, o livro de Isaías, capítulo do 24 ao 27, vou pegar aqui a minha Bíblia completa no Novo e Antigo Testamento, vocês vão ver que aqui em Isaías, eu até separei aqui, do 24 ao 27, fala sobre uma linguagem apocalíptica. Eu vou ler para vocês. Eis que o Senhor devasta a terra e a torna deserta, transtorna a sua face e dispersa seus habitantes. Isso acontece ao sacerdote como ao leigo, ao senhor como ao escravo, à senhora como à serva, ao vendedor como ao comprador, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será totalmente devastada, inteiramente pilhada, porque o Senhor assim o decidiu. A terra está na desolação, murcha, o mundo definha e esmorece, e os chefes do povo estão aterrados. Então, existe toda uma linguagem. Adiante. O mosto está triste, a vinha murcha, e os que tinham coração em alegria suspiram. O som alegre dos tamborins cessou, os risos morreram, e o som alegre da cítara calou-se. Não se canta mais bebendo vinho, o licor é amargo ao bebedor. E aí tem uma linguagem imensa.
são profecias apocalípticas, certo? Então, quem olha assim vai dizer, meu Deus, vai cair um meteoro em nossa cabeça, meu Deus, Deus vai se vingar, Deus vai mandar secura, né? Todo mundo vai passar assim por diante. Ou seja, mas existe um porquê dessa linguagem que nós temos que ler. Por isso, que eu digo para você, meu irmão e minha irmã, a gente tem que aprender bastante a palavra de Deus, uma interpretação que vai ser feita durante anos, anos, anos. Por quê? Né? Porque senão, uma pessoa que lê um negócio desse acaba dizendo uma bobagem. E tem gente assim, interpretando a palavra de Deus de uma forma louca. Não, eu sou livre para interpretar a palavra de Deus do jeito que eu quiser. Não, não é assim não. Senão isso vira uma brincadeira, né? Eu digo sempre, olha, nós padres passamos, né, no mínimo, 9 anos de nossa vida estudando Sacra Escritura tecnicamente na universidade, certo? Estudando, aprendendo assim por diante, né? Estudando os padres passados, quem escreveu as tradições todas, tudo isso é feito. Aí vem uma pessoa que em 2 meses faz um curso e já sabe ler. Porque diz, não, a interpretação é livre. Se a gente faz uma interpretação livre da palavra de Deus, a gente pode utilizar essa palavra para fins escusos, para coisas péssimas, certo? Então, senão, vai pegar lá, não, Deus mandou matar, como várias pessoas loucas fizeram no Antigo Testamento, né? Abraão tinha 2 mulheres, eu também tenho direito a ter 2, né? Salomão teve 900, né? Por que eu não posso ter 5? Você viu a loucura? Viu como é que a coisa acontece? Se a interpretação foi desse jeito, né? Deus mandou, né, matar lá os inimigos, assim por diante. Jesus faz uma interpretação profunda. Isso é bonito, né? Então, é fundamental saber de onde sai a informação. A pergunta que ele faz é o seguinte: você daria o seu coração para operar para um aluno de medicina que estudou apenas 2 meses? Com toda a franqueza. Não, não é? Você daria a um médico que estudou durante 6 anos e mais ainda fez residência? Sim. Então, por isso que a interpretação precisa passar pela escola, precisa passar por um grande estudo, senão o negócio fica difícil. O Apocalipse, principalmente. Depois, nossos próximos programas, nós vamos apresentar uma série de lâminas, né, aqui para que vocês tenham um resumo disso tudo. Então, era isso que eu queria dizer para vocês no primeiro momento. Para que a gente não se prolongue mais, e porque também é só a introdução e para também não ficar tão pesado assim o meu ensinamento, eu vou começar aqui já, né, utilizando a primeira linguagem que nós temos que aprender quando utilizamos o Apocalipse, certo? Depois eu vou explicar direitinho os autores, o autor, etc., para que a gente não tenha dúvida, não é? Então, eu vou começar a falar sobre uma coisa chamada gematria. Eu vou pular vários capítulos, digamos assim, para falar sobre a gematria. Claro que eu vou voltar a essa gematria. Gematria é a arte dos números dentro da Bíblia, né? Certo? Para que a gente entenda. Então, vamos lá. Vou começar por aí e a gente vai aprender bastante. Então, os números na Bíblia, o seu significado, antes de voltar outra vez para o texto do Apocalipse. Número 1. O número 1 na Bíblia significa Deus, aquele que é único, certo? Deus. O número 2. O número 2 na Bíblia significa, né, Deus e o homem, portanto, é o número divino, o número 2. O número 3 na Bíblia. 3 é o número para boa parte das culturas circunvizinhas a Israel, né, o povo bíblico, digamos assim. 3 é o número divino, porque é o número da Trindade. Por incrível que pareça, todas aquelas culturas ali vizinhas tinham uma ideia de trindade. Olha que coisa interessante, né? Para nós, por exemplo, cristãos, Pai, Filho e Espírito Santo. 3. Certo? Para, por exemplo, se a gente vai na região da Grécia, não é? Zeus, né? Afrodite e Poseidon, né? O Criador, né? A geratrix, digamos assim, a mãe, né? Afrodite, Poseidon, o que domina o lugar onde você não conhece. Então, 3. Existe também uma trindade capitolina. Qual é a trindade capitolina? Né? Capitolina lá da Itália, né? Então, lá de Roma. A trindade capitolina é feita por Júpiter, Juno e Minerva, certo? Os 3. Se a gente vai ao Candomblé, por exemplo, por incrível que pareça, né? Nas religiões de matriz africana, também tem uma ideia de trindade, não é? Que é Olorum,
Ododua e Oxalá, 3. Olha que interessante também. Né? Eu poderia, né, se a gente vai ao Egito, Íris, Osíris e Horus. E eu podia ir adiante. Não vou, porque realmente pode ser que eu erre alguma coisa. Tudo isso aqui é de cor, né, minha gente? Aquilo que eu estudei. Né? Então, só relembrando. Então, vejam que a ideia de 3 é a ideia da Trindade. Vamos repetir aqui. 1 é Deus, único. 2, não é? Deus e o homem. É um número divino também. 3 é o número da Trindade, o número perfeito. Veja que para Abraão aparecem 3 anjos. Né? Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e assim por diante. O número 4 é o número do homem, do ser humano, 4. Por que 4? Porque o ser humano vive, não é, entre os 4 cantos conhecidos do mundo, norte, sul, leste e oeste. Então, 4 é o número humano. O número 5 é o número da espiritualidade, não tem explicação o número 5. O número 6, né, é o número da imperfeição. Por quê? Porque para os antigos o número 7 era o número da perfeição. Se você tira alguma coisa da perfeição, ela fica imperfeita. Se você tira um daqui, né, um da perfeição, ele fica imperfeito. Então, 6 é o número da imperfeição. 7 é o número da perfeição. Pois bem, vamos chegar aqui até o 7 para que vocês entendam porque 7 é o número da perfeição. Vamos fazer um raciocínio aqui, minha gente. Preste atenção, certo? 3 é o número de Deus. 3. Qual é o número do homem que eu falei? 4. Ok? 4 mais 3 dá quanto? 7. Se Deus é a perfeição, Deus, e o homem busca essa perfeição em Deus, então, quando o homem se une a Deus, 4 mais 3, 7. Daí o número 7 é o número da perfeição, que é a união de Deus com o homem. Ok? Então vamos adiante também. Vamos mais um pouquinho aí adiante. Se eu pego o número 4, que é o número do homem, e se eu uno ao 4, 3 dá 7. Já vimos o número da perfeição, que é o homem, 4, e 3, Deus. Agora, se eu multiplico 4 vezes 3, dá quanto? 12. Entendeu? 12. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, não é? A gente vai ver, não é? Uma série de linguagens do Apocalipse, no capítulo 13, por exemplo, vai falar uma mulher com 12 estrelas, né, na cabeça e assim por diante. Olhe, você com isso aprende bastante. Mas, pois bem, vamos passar agora para o 8. 8, certo? Aqui, porque eu estou aqui, a câmera está virada, eu fico desesperado aqui, certo? É para cá, é para cá, é para cá. Assim. 8, né? Por que 8? 8 era o número dos que foram salvos na Arca de Noé. Quem estava na Arca de Noé? Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, Cã, Sem, Jefté, 5, e as 3 esposas dos seus filhos. Não é? 5 mais 3, 8. Então, 8 passa a ser o quê? Um número da salvação. Não é à toa que na igreja antiga, na igreja primitiva, todas as pias batismais, onde as pessoas eram batismadas, recebiam batismo, né? Chamadas de bacias probáticas. Todas essas bacias probáticas, esses lugares onde as pessoas eram batizadas, essas pessoas eram batizadas, tinham 8 lados, para lembrar o quê? Que dentro da Arca de Noé tinham 8 pessoas, 8 lados. Por isso que 8 é o número da salvação no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vamos lá. O número 9 é o número do louvor. 9. Né? Porque se dizia, e vamos ver isso no Apocalipse, que aqueles que estão diante do trono vão dizer, não é? Santo, 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 santo. Certo? Então, 3 vezes o louvor àquele que é Deus, que é do hebraico para o português, né? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Olha que bonito, né? Palavra bonita, Kadosh. Olha só, você dizendo santo, 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 né? Então, é maravilhoso, né? Então, pois bem, do grego ficou Kyrie, que nós cantamos ali na missa, né? Kyrie eleison, né? Senhor, piedade. Kyrie eleison. Christe eleison. Senhor, piedade. Kyrie eleison. Senhor, piedade. Então, mas o hebraico é Kadosh, santo, santo, né? Então, aquele que é o Senhor.
Pois bem, voltando aqui para a gente, então, estou no número 9. Número 10 é também o número de perfeição, porque o número 10 significa, não é, um número completo. Eu não vou muito adiante com muita coisa, não, porque senão a gente vai gastar muito tempo com isso, né? Mas existem números muito conhecidos que depois eu vou tratar com vocês, como o número 40, por exemplo. O número 40, dentro do Novo e do Antigo Testamento, significa um tempo de longa penitência, né? O povo de Israel andou 40 anos no deserto, né? O profeta Elias fugiu lá dos que estavam perseguindo, 40 dias correndo o deserto adentro, número de penitência. Jesus faz 40 dias lá de um grande, né, jejum antes de começar a sua missão, 40 dias. Né? A Arca de Noé ficou 40 dias sobre as águas. Olha só, viu como isso é bonito? Agora também, esses números todos têm significado, que depois eu vou cobrar de vocês, porém, a gente também tem que lembrar uma outra coisa, que também tem números que são considerados ruins dentro do Novo e do Antigo Testamento. E vai aparecer no livro do Apocalipse. Por exemplo, o número 42. O número 42, para os antigos, era o número de maldição. Né? 42 meses equivale a 1.260 dias, se minha memória não estiver falhando. 1.260 dias. Então, todas as vezes que aparece na Bíblia 1.260, para dizer que é um tempo difícil. Todas as vezes que aparece 42 meses, o número 42, é para dizer que vai acontecer alguma coisa muito ruim, tá certo? Então, vejam, a gente depois vai estudar outros números tantos, mas é por enquanto. Mas vejam como isso é bonito. Vejam como isso nos dá a possibilidade, né, de estudar bastante, né, a palavra de Deus, e ela vai se abrir. Vou dar um exemplo muito prático, um texto que vocês conhecem, né? Jesus vai dizer assim, por exemplo, que, Senhor, devo perdoar meus inimigos 7 vezes? Jesus não diz 7, não, 7 vezes, né, 70. Por quê? Ou seja, 7 devemos perdoar integralmente, com o coração, 7, perfeição do perdão, 7. Jesus disse, não apenas 7, mas 7 vezes 70, que é o 7 outra vez. Ou seja, multiplique esse perdão, né? Faça questão de perdoar eternamente. Então, Jesus utiliza o número 7. Vou mostrar, por exemplo, eu até falei isso ontem, quando eu fiz uma live ontem, não é? Sobre Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de São João, quando falou sobre, no seu diálogo com a mulher, com a samaritana, né? No capítulo 4 do Evangelho de São João, no diálogo de Jesus com a samaritana. Jesus vai dizer, vai lá, chama seu marido e traz aqui. Ela diz, não tenho marido. Jesus disse, você teve 5 maridos e o 6º não lhe pertence. Olhando assim, vocês já sabem, 6 significa o quê? Imperfeição, certo? Imperfeição. Mas essa mulher vai se encontrar com o 7º homem da sua vida. Quem é o 7º homem da vida dessa mulher? Jesus Cristo, certo? A perfeição. Jesus Cristo é a perfeição, 7. Não, aqui é 8, perdão, é 7 aqui, certo? É a perfeição aqui, certo? Então, é bonito perceber isso, veja que vai para o 7. E o próprio texto vai nos explicar, né, subliminarmente, daí a gente tem que estudar, que 5, quem são os 5 maridos que essa mulher teve? São os 5 sentidos, ela vivia pelos sentidos. E qual é o sexto homem da vida dela? É aquele que equivale ao 6º sentido dessa mulher, que também enganou essa mulher. Né? Então, essa mulher vivia pelos sentidos, né? Olfato, paladar, audição, visão, tato, gustação, ela vivia apenas por isso. E ela o que é que Jesus vai fazer na vida dela? Vai pedir que ela, né, abandone os sentidos e viva uma vida de sentido. É uma coisa totalmente diferente uma da outra. Viu como a interpretação é importante para todos nós? Então, é isso que a gente está estudando, meus irmãos, aqui durante esse período. Fico muito feliz em que a gente possa estar, todos nós aqui juntos, vivendo essa graça, dessa introdução do livro do Apocalipse. Da próxima vez, eu vou
penetrar mais no texto. Hoje foi só uma introduçãozinha para tirar o medo, né, daqueles que ficam achando o livro do Apocalipse, e tenha certeza, depois da nossa leitura e interpretação, você vai ler o livro do Apocalipse com um coração alegre, feliz, de uma forma leve, entendendo o que a comunidade cristã quis nos dizer através dessa palavra de Deus maravilhosa. Ok? Não sei se o Rogério teria alguma coisa para dizer para a gente. Já estamos terminando aqui esse nosso primeiro encontro. Ele está entrando aí, olha, isso, olha aí, ó. E, como eu estou sem nada na cabeça, ele está fazendo isso para brincar comigo. Fala, Rogério. Dom Gregório, foi uma grande alegria, né? Tem muita gente aqui colocando o comentário aqui, agradecendo esse momento. Estão também falando que foi muito bom fazer pelo YouTube, porque podem estar assistindo pela televisão. Então, isso é uma... Então, eu vou citar alguns nomes aqui que deixaram mensagem. Como nós estamos em espaços diferentes, aí o senhor não pode ver. Aí eu vou falar, mas tem algumas mensagens aqui que é de pessoas. Clarice Rosino de Cruz, Elisângela Vieira, Edna Maria, Lena Ferreira, Guilherme Ferreira Nascimento, Edna Maria, Cleide, Maura Portela, Clarice Rosino deixou a mensagem: que Deus abençoe seu ministério sacerdotal e de todos os sacerdotes. Que Nossa Senhora interceda a Deus, Pai, por suas vidas e vocação sacerdotal. Abraços. Um abraço, minha irmã, para todos vocês que escreveram. Da próxima vez eu vou ler, porque hoje a gente vai estar se adaptando um pouquinho aí à tecnologia, tá certo? Vamos lá. Continua, Rogério. José Elias, Rosa Castro, Patrícia Mota mandou dizer que é na nossa paróquia Nossa Senhora da Ajuda, Guapimirim, né? Um abraço para o Padre Marlon aí, né? Anabe Maria, José Elias, Jaqueline Paixão. Meu Deus. A mãe de Júlia, que hoje está dando mais uma bebida nossa eterna, Rapunzel, né? Um abraço para a Júlia, um abraço para a Jaqueline, um abraço muito grande para toda a família. Olha, Dom Gregório, eu vou dizer um nome aqui, mas já vou pedir antecipadamente, se eu errar, que me perdoem, porque Yoshimere Yano, boa noite para vocês. Boa noite, minha querida. Seja muito bem-vinda. Eu espero que acertei o nome, né? Ótimo. Você escreva aí devagarzinho o seu nome para a gente direitinho. Luiz Guilherme, boa noite a todos. Vanusa Abreu, muitos aqui pedindo a bênção no Gregório. Deus abençoe a todos. Cátia Regina, Fátima Santos, José Elias, Hilda Teixeira. Hilda, ó, desde a nossa início da pandemia, lá na nossa live, Hilda aí, ó, presente. É de manhã, de tarde, de noite. Fica aí na igreja. Muito obrigado, Hilda. Quando eu botei lá a mensagem lá dizendo que ia ter a live, ela já estava escrita lá, aguardando a live. Cátia Regina, Jerônimo Rodrigues. A Cátia mandou uma mensagem: parabéns pelo seu dia. Obrigado. Deus fortaleça cada dia mais sua linda caminhada. Obrigado, de coração. Jerônimo Rodrigues. Olá, Dom Gregório. Lena e eu esquecemos a colherzinha dentro da Bíblia. KKKK. O Jerônimo, isso é porque tem aparecido, eu contei uma historinha de um padre, não vou contar toda a história aqui, mas aí no finalzinho a colherzinha ficava dentro da Bíblia, né? Eu até fiquei preocupado com o Jerônimo, a última vez que nós encontramos, que eu roubei a colherzinha dele. Eu quero a minha colherzinha, eu quero a minha colherzinha. Eu não roubei, não, viu, Lena? Isso é acusação falsa de Jerônimo. Tá? Eu não roubei a colherzinha, não. Um abraço para vocês, Deus abençoe. Eu sei que o Jerônimo está aí aproveitando o netinho, né? Você também, para sua mãe, que Deus abençoe. Um abraço para vocês, sempre grande amigos. Lena Ferreira, a Hilda, muitas pessoas falaram da missa lá em Aparecida, Dom Gregório, dizendo que foi muito bonita, linda, muito boa. Canal da Loja,
Não, canal da Lula. Pelo amor de Deus. Canal da Lula. Rosa Castro, Elisângela Vieira, Rosilane Rai. Shirai. Eu aprendi o Shirai e encontrei com as nossas samurais lá na igreja de Cascatinha, né? Ela me tirou a máscara, né? Então, a nossa Shirai, ela passada de máscara, porque estava aí para me proteger, nossos samurais, né? Então, mandou assim um abraço para toda a família Shirai. Eu é que não vou querer, errando o nome assim, não vou querer encontrar, não. Verdade, verdade. Gabriela Andrade, a bênção, meu amigo, nosso bispo Dom Gregório. Aqui é o Nilmar, saudades. Nilmar, uma oração para você, para toda a família, fez o casamento de Nilmar, ele é de Magé, um irmão muito querido. Um abraço para todo mundo. Cheio de mulheres aí, né? A esposa e mais, pelo menos, umas 4 filhas. Que uma beleza, né? Bendita é você entre as mulheres. Que beleza, Nilmar. Deus abençoe, meu irmão. Aí, Analice, Anabe, Dilceia, Ana Maria Bárbara, Neiva Maria, Sérgio Brandão, Pedro Paulo Santos, Pedro Liege, Adriana Carreiro. Adriana Pascon, isso mesmo. Ela não é mais do Gregório agora. Agora ela está numa nova missão lá na paróquia. Agora o parque de diversões do primo dela, o Beto. Não, ela tá com um trabalho agora junto com as irmãs Lucianas. Sim. Ela assumiu lá o projeto junto com as irmãs, e aí não deixou o trabalho direto na Pascom, mas continuou auxiliando para se dedicar mais ao projeto das irmãs Lucianas. Eles vão para você, Adriana, com as amadas irmãs Lucianas que estão embaixo. Adriana e irmã Ana. Klaus Stetli. Klaus é professor de... Já falei, né? Precisando de professor de alemão, italiano. É o homem certo por diante, né? Meu professor, eu enrolo bastante ele, porque não tem nenhum tempo mais por diante, mas, ó, de origem alemã, fala perfeitamente português, perfeitamente alemão, perfeitamente italiano, perfeitamente inglês, perfeitamente dialeto da família, falando línguas, se alguém precisar, a gente passa aí o contato de Klaus para aprender. Vai, menina, viu? A Neide Cristina, Catarina Lima, Claudiceia, Antônio Braga, Matheus Bersa, Charles Lafon, Virgínia, Antônio Braga, tem muita gente no Gregório, Sandra Aparecida, Natália Brandão. Quando penso que vai terminando, aparece mais gente. Sandra Aparecida. Gostei muito da formação feita pelo YouTube. Ficou com uma qualidade melhor no som, imagem, gratidão. Muito obrigado. E alguns também falaram que dá para ver pela televisão, isso é legal. A Cláudia de Mello disse: sua bênção no Gregório Paixão, gostei muito da sua história do sacerdote e agora descobri o seu dom de cantar. Que Nossa Senhora da Guia te cubra com muitas bênçãos. A Thelma está falando. Fala de forma muito clara. Parabéns. Obrigado. Dinorá, muito bom, Dom Gregório. Natália Brandão, Dom Gregório é demais. O Sérgio... Não. O Sérgio, maravilhoso. Nivana, perfeito. Aí, Adriana, Ivo é bem melhor aqui no YouTube. Poder assistir na TV fica melhor ainda. Aí o pessoal se assiste até deitado. Que beleza. Aí tem a Cristina, Misericórdia, muito difícil. Aí eu não sei, acho que ela achou alguma coisa muito difícil. Meu Deus do céu, eu queria fazer uma revisão para facilitar. Bom, eu dou testemunha. Eu, na matemática, sou péssimo. A hora que o Dom Gregório começou a mostrar os números ali, eu fiquei meio preocupado. Ele me perguntava, mas ele falou que vai fazer para vocês. Rosa Castro, muito bom. Neide Cristina, interessante. E a última mensagem, Luiz Guilherme, grupo de Zap em Santa Leste, se unido nesta formação. Que bom, fico muito feliz. Muito obrigado a todos vocês, viu? Foi uma alegria participar dessas orações, né? Obrigado por ficar até esse momento com a gente. Hoje está
está falando 10 horas da noite. Eu não sei terminar, com saudade já de vocês. Muito obrigado. A primeira formação nossa sobre o Apocalipse pelo YouTube. Quero lembrar que na próxima quinta-feira, no mesmo horário, nós estaremos aqui outra vez com o Rogério, fazendo informação e apoiando a nossa tecnologia. Só um instantinho agora. Vocês viram que o Louro José hoje ficou atrás de tudo, né? Isso. Só apareceu no final. Segundo alguém falou aí, que eu não vou dizer quem é, né, que o Louro José estava de castigo no puleiro, né? Isso. Ele estava desesperado, né? A tecnologia é muito complicada, que é dor, Testei tudo, e no final... A gente conseguiu. Começamos com uma coisa, conseguimos, tá certo? Então, quinta-feira, Mesmo horário, às 21 horas, juntos, estudando o Apocalipse. Vamos concluir, né? Hoje, agora, essa nossa aula, rezando por todos os padres e agradecendo a Deus por estarmos aqui juntinhos, né? Eu do coração de vocês e no meu coração. Então, peçamos a intercessão de Nossa Senhora do Amor Divino, padroeira da nossa diocese, por todos nós, por todos aqueles que nós amamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Um grande abraço e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.